muita paz, que as bênçãos de Jesus possam nos envolver a todos, em todo instante, nos estimulando sempre a lutarmos para que o homem novo sobreviva sobre o homem velho que ainda resiste em todos nós. Nossos agradecimentos aos companheiros do Centro Espírita Joana d'Arc pela confiança, por esse convite, para que possamos fazer algumas reflexões sobre um tema tão importante quanto o da reencarnação. É interessante que talvez seja esse o tema mais comentado em palestras, em crônicas, em escritos dentro da doutrina espírita. Mas é um tema que merece ser refletido sempre que for oportuno. A doutrina espírita, como doutrina, se caracteriza pela existência ou pela coleção de alguns princípios fundamentais. Doutrina é um conjunto de princípios. E os princípios fundamentais da doutrina espírita são a existência de Deus, a existência e a sobrevivência da alma, a evolução dos espíritos, o processo da reencarnação, a comunicabilidade entre os dois planos, dos desencarnados com os encarnados, e a pluralidade dos mundos habitados. A reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita. É uma crença que já existia desde a mais remota antiguidade, em especial entre os orientais, entre os hinduístas e outras doutrinas orientais. Admitem alguns que até mesmo os judeus antigos, o grupo dos fariseus, eram reencarnacionistas. E Allan Kardec afirma que, sob o termo ressurreição, na verdade, os antigos fariseus acreditavam era no processo do retorno do espírito à vida corporal em um novo corpo, e não a volta à vida do seu corpo antigo, que, sem dúvida alguma, é um contrassenso do ponto de vista científico. Sem dúvida alguma, a reencarnação é a característica mais conhecida da doutrina espírita para o povo não espírita. E quando nos perguntam se nós acreditamos na reencarnação, frequentemente nós dizemos não só acredito, como eu sei que ela existe. A reencarnação, então, para nós é como se fosse um fato. Entretanto, nós precisamos conceituar muito bem esses termos. O que vem a ser um fato ou fenômeno é algo que pode ser registrado pelos nossos sentidos ou então por algum instrumento de que nos utilizemos. Algo que não pode ser registrado pelos sentidos ou de forma instrumental não pode ser considerado como um fato ou fenômeno. E, evidentemente, ninguém encarnado já observou o fenômeno da reencarnação acontecer, exceto alguns poucos médiuns, como é o caso, por exemplo, de Chico Xavier, que notificou a alguns dos seus companheiros que ele estava naquele instante chegando de um desdobramento onde ele acompanhou o nascimento de seu mentor, Emmanuel, isso no ano de 2000, que ele teria reencarnado numa cidade do interior de São Paulo. Fora poucos exemplos dessa natureza, ninguém pode dizer que tenha observado o fenômeno da reencarnação. Trata-se, portanto, de algo no qual nós acreditamos. Uma crença pode ser embasada em fatos científicos, pode ser embasado em uma pesquisa filosófica, em questões de lógica, ou pode ser simplesmente uma crença sem fundamento. Alguém que não acredita na reencarnação pode também argumentar que eu sei que a reencarnação não existe. E nós teríamos, então, que contra-argumentar, mas acontece que eu sou o dono da verdade e, portanto, a minha verdade é mais importante do que a sua. Isso, evidentemente, não pode acontecer. E dentro da doutrina espírita, a nossa crença tem que ser fundamentada filosoficamente, racionalmente,
ou em fatos, ou em bases científicas. Como é que a reencarnação nos chega dentro da doutrina espírita? Evidentemente que ela nos chega pelos espíritos que auxiliaram Allan Kardec no processo da codificação, pelo grupo dos espíritos da verdade. A reencarnação, portanto, foi uma lei revelada pela espiritualidade. Entretanto, Allan Kardec, na sua postura de pesquisador, ele não poderia aceitar qualquer revelação sem que a informação oriunda do mundo espiritual fosse, de alguma forma, checada. E ele, então, adotou um critério, um método científico para validar as respostas do mundo espiritual. Ele repetia a mesma pergunta para espíritos diferentes, através de médiuns que preferencialmente nem se conheciam, e só aceitava como possivelmente verdadeira a resposta que era coincidente. Se alguma resposta era discordante, ele descartava. E também, evidentemente, passava todas as informações do mundo espiritual pelo crivo da razão. E assim é que a lei da reencarnação nos chega como um dos princípios básicos da doutrina espírita na publicação de O Livro dos Espíritos em 1857. A reencarnação é, portanto, como nós consideramos, uma lei. E qual é a finalidade dessa lei? A finalidade dessa lei, evidentemente, é a de colocar, de se tornar possível o processo da evolução espiritual. Para que nós entendamos o processo da reencarnação e sua finalidade, nós temos que nos valer da resposta à questão 116 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos teriam sido criados bons uns e maus outros. E os espíritos respondem que todos foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem o saber, e que Deus a cada um deu uma missão para fazê-los chegar à perfeição. Ora, evidentemente, não é possível que nós cheguemos à perfeição numa única existência. Há, então, a necessidade de que nós passemos por várias existências corporais, a fim de que nós nos aproximemos de Deus ao longo dos milênios, nos tornando criaturas cada vez mais perfeitas. Mas teria a reencarnação alguma base científica? Teria a reencarnação alguma sustentação filosófica? Para isso, nós precisamos também de nos valer dos outros princípios da doutrina espírita. A doutrina espírita admite a existência de Deus como qualquer doutrina religiosa. Ora, Deus não pode ser, a sua existência não pode ser comprovada cientificamente. E, evidentemente, que exatamente por isso, algumas pessoas não admitem a existência de Deus. São materialistas. Entretanto, argumentam eles que Deus nunca foi comprovada a sua existência cientificamente. Mas nós poderíamos dizer que, por outro lado, a ciência nunca pôde comprovar que Deus não existe. Então, Deus pode ou não existir, 50% para cada lado. Preferimos acreditar na existência de Deus porque se trata de uma crença inata, ou seja, ela já existe no nosso ser, como se fosse alguma informação gravada no nosso subconsciente. Além disso, Allan Kardec pergunta aos espíritos que prova se pode ter da existência de Deus. E os espíritos respondem textualmente, aplicando um axioma que aplicais à vossa ciência. Todo efeito tem uma causa. Ora, nós não podemos admitir que qualquer objeto que nós observemos, por exemplo, um veículo, uma bicicleta, um objeto, por mais simples que seja, que esse objeto tenha sido surgido por acaso. O universo, sendo muito mais complexo do que tudo que nós observamos feito pelo homem, não pode ter surgido do acaso. Pela lei de causa e efeito, tem que ter um Criador. E pela perfeição do universo, sem dúvida alguma, esse Criador é perfeito. A segunda questão é a existência da alma e a sua sobrevivência após a morte do corpo físico. Se Deus existe, evidentemente que ele é o Criador. E
não pode ter criado o homem para que a sua consciência desaparecesse depois da morte do corpo físico. Então, por uma questão de pura lógica, existindo Deus, nós temos que ter em nós alguma coisa que sobreviva à morte, à deterioração do nosso organismo. Portanto, temos que acreditar, por uma questão de lógica, na existência da alma e, evidentemente, na sua sobrevivência após a morte do corpo físico. Além disso, a observação da fenomenologia mediúnica, quando bem estudada, atesta para todos nós a existência do mundo espiritual. E os espíritos nos asseveram que existiram antes na Terra, que estiveram aqui encarnados e que desencarnaram e todos reencarnam sucessivas vezes para atingirem a perfeição. O estudo cuidadoso do fenômeno mediúnico é uma prova irrefutável da existência da alma e de sua sobrevivência à morte do corpo físico. Então, existindo Deus, existindo em nós alguma coisa que sobrevive à morte física, qual é o destino desta alma após a morte do corpo físico? Para alguns, esse destino seria o céu, o inferno ou o purgatório, conforme teria sido essa pessoa boa, má ou mais ou menos. Deus, sendo o Criador e o Pai misericordioso, não pode, evidentemente, condenar um filho ao castigo eterno, tanto quanto não pode premiar outro filho que não tenha, pelo seu esforço, chegado à perfeição. Como não é possível que se chegue à perfeição numa única existência, evidentemente que temos que admitir, do ponto de vista racional e filosófico, que vivemos muitas vidas na Terra até ou em algum outro planeta até atingirmos a perfeição. A reencarnação, portanto, é uma condição necessária para que o espírito evolua e chegue à perfeição. Então, do ponto de vista filosófico, é necessário que nós admitamos o processo reencarnatório, senão não faz nenhum sentido a existência da alma e a existência de Deus. Por outro lado, observamos a grande diversidade de criaturas no mundo físico, encarnadas, e no mundo espiritual, através das comunicações mediúnicas. Por que essas criaturas são tão diferentes? Por que o nascimento, às vezes, dá a algumas pessoas condição muito mais favorável de sobreviver, de ter sucesso na vida, e para outras pessoas, condições extremamente desfavoráveis? Por que a sorte é tão desigual? Evidentemente que isso não se coaduna com a justiça e a misericórdia de Deus, se nós admitirmos que a alma foi criada no momento do nascimento e que ela só tem uma única existência no planeta, e que após essa existência, que pode ser de poucas semanas a muitos anos, a sua sorte estará definida. Evidentemente que isso não se ajusta à ideia de misericórdia divina, e é exatamente esta imagem que faz com que muitos não admitam a existência de Deus. A reencarnação, portanto, é uma lei que, se aceita, torna mais fácil compreender a diversidade do nosso mundo, a diversidade das criaturas, as disparidades sociais, colocando-as dentro da misericórdia divina, porque a reencarnação é um processo que nos faz recapitular as nossas lições, a fim de que atinjamos paulatinamente o processo da purificação espiritual e de nos tornarmos espíritos mais próximos da perfeição e mais próximos de Deus. Admitindo a mesma lei de causa e efeito, nós renascemos para recapitularmos as lições que não aprendemos em nossas vidas anteriores e para assumirmos a responsabilidade dos nossos erros. O espírito, uma vez atingida a racionalidade no processo evolutivo, ele tem a capacidade de escolher as suas reações diante
dos desafios da vida, nós nos tornamos responsáveis pelas nossas atitudes. Não reagimos mais apenas instintivamente, reagimos racionalmente. E uma vez agindo, assumimos as consequências das nossas ações. Essas consequências podem ser agradáveis ou desagradáveis. As nossas reações podem nos levar a consequências válidas ou não válidas. E, evidentemente, que só assumindo a responsabilidade das consequências é que nós vamos nos corrigir. Se nós não nos tornássemos responsáveis pelas nossas atitudes, nós não teríamos que nos corrigir. E, evidentemente, que a indicação se alguma atitude foi correta ou incorreta é a sensação do prazer ou da dor que advém das consequências de nossas atitudes. Então, dentro da lei de causa e efeito, só a reencarnação é capaz de tornar tudo racional, tudo lógico. Mas haveria base científica para a crença na reencarnação? Evidentemente que sim. Desde Allan Kardec até a atualidade, muitos pesquisadores têm se debruçado sobre o fenômeno da reencarnação usando a metodologia científica. E mais recentemente, nós temos as pesquisas do norte-americano Ian Stevenson, desencarnado recentemente, psiquiatra, professor da Universidade da Virgínia. Temos as pesquisas de mais de 1000 casos investigados de reencarnação do indiano Barnegi, e, no Brasil, as pesquisas do engenheiro Hernani Guimarães Andrade. Só uma curiosidade, Hernani Guimarães Andrade, também desencarnado há não muito tempo, nasceu aqui pertinho, na cidade de Araguari, mas mudou-se muito cedo para São Paulo. E lá formou-se em engenharia civil, e nas suas pesquisas dentro do campo da reencarnação e da fenomenologia mediúnica, fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Então, a reencarnação é hoje investigada com método científico. Essas investigações, o resultado dessas pesquisas comprova exaustivamente a veracidade dessa lei? Isso depende de cada um. Para alguns, isso já está comprovado, para outros, não está comprovado. Isso depende, evidentemente, de nós sermos convencidos por essas pesquisas. E assim é em toda descoberta científica. Muitas vezes, demanda-se muito tempo, muita repetição das investigações, até que aquela proposta seja aceita sem discussão ou com mínima discussão pela comunidade científica. Não temos dúvida alguma de que estamos a caminho de demonstrar realmente, dentro de parâmetros científicos, metodologia científica, a realidade do processo reencarnatório. Tem muitos fatos que são observados, esses são fatos porque podem ser observados, que só podem ser explicados pela hipótese reencarnatória. No mínimo, temos que admitir que a reencarnação é uma excelente hipótese para explicar muito desses fatos. Por exemplo, algumas crianças conseguem lembrar-se do que foram em vidas anteriores. Não é fato que acontece para a maioria das crianças, mas algumas crianças conseguem se lembrar até de detalhes. E muitos dessas histórias podem ser comprovadas. Os pesquisadores Hernani Guimarães Andrade, Barnegi e Ian Stevenson se debruçaram sobre muitas dessas histórias e conseguiram comprovar a veracidade das informações dessas crianças. Muitos deles chamaram isso de memória extracerebral. Qual é a explicação? Essas crianças estariam lendo essas informações no inconsciente coletivo de Jung? Ou estariam recebendo alguma informação telepática dos parentes, das criaturas que elas dizem ter sido encarnação passada? Ou elas foram realmente, seus espíritos animaram aquelas personalidades das encarnações anteriores que elas admitem? Qual destas é a hipótese mais simples? Dentro da
metodologia científica, nós sabemos que, frequentemente, a hipótese mais próxima da verdadeira é a hipótese mais simples. E é a hipótese que é capaz de explicar todos os fenômenos correlatos e todos os detalhes, as nuances do fenômeno para a qual essa hipótese foi elaborada. Outra condição: criaturas colocadas em sono hipnótico podem rememorar vidas passadas, fatos que aconteceram em encarnações passadas. Muitas dessas histórias não podem ser comprovadas, porque não tiveram no passado um registro histórico. E a maioria de nós que reencarnamos na atualidade não fomos criaturas famosas, que tivemos nossas histórias registradas nos livros ou nos periódicos. Então, às vezes, não é possível comprovarmos as memórias de nossas vidas passadas que acessamos durante o processo da hipnose. Entretanto, muitas situações traumáticas podem ser tratadas dentro desse processo que nós chamamos de terapia regressiva a vidas passadas, principalmente as situações que nos levam a certos traumas e que nos produzem situações de medo irracional. Essas situações, quando revividas os seus fatos passados, podem, com a orientação de um bom terapeuta, serem ressignificados e, às vezes, em poucas ou até numa única sessão, o paciente se cura daquele trauma, daquele medo, daquele processo. Qual é a explicação para isso? Não há outra explicação plausível a não ser a reencarnação, ainda que os fatos narrados pelo paciente em sono hipnótico não possam ser comprovados. A maioria desses pacientes submetidos à terapia relatam fatos de vidas passadas, mesmo que não acreditassem no processo da reencarnação. Ora, como é que algo pode ser tão comum entre as pessoas submetidas ao processo de hipnose se não fosse verdadeiro? Outra questão: crianças de poucos anos executam de forma magistral instrumentos como piano, violino e tantos outros. Um garoto, se não me engano, coreano, portador de síndrome de Down, executa magistralmente peças eruditas de extrema dificuldade. São os gênios precoces que pintam, que escrevem. Qual é a explicação? Criaturas que, sem nunca terem frequentado aulas de línguas estrangeiras, falam fluentemente línguas, às vezes, até mortas, extintas. Qual é a explicação? Nós teríamos que inventar uma hipótese para cada uma dessas situações. Entretanto, a hipótese reencarnacionista é a mais simples e que é capaz de explicar todos esses fenômenos. Teria a reencarnação existido entre os judeus? Seria crença entre os judeus e entre os primitivos cristãos? Alguns textos do Antigo e do Novo Testamento parecem dizer que sim. Allan Kardec, como nos dissemos, ele afirma que os antigos judeus, os fariseus, acreditavam no processo da reencarnação sob o nome de ressurreição. Taylor Caldwell, autora que ficou muito conhecida entre nós por alguns de seus livros, como O Médico de Homens e de Almas, afirma no seu livro O Grande Amigo de Deus, que é a história que ela conta de Paulo de Tarso. Em inglês, o título seria traduzido ao pé da letra, O Grande Leão de Deus. Ela afirma, já nos primeiros capítulos desse livro, que os antigos fariseus acreditavam na reencarnação. Uma das primeiras cenas descritas pela autora é do pai de Saulo de Tarso, debruçado sobre o seu berço, questionando quem teria sido meu filho numa outra vida. Muitas passagens dos evangelhos de Mateus, Marcos e João parecem atestar que Jesus pregava, ou pelo menos não desconsiderava o processo da reencarnação.
quando ele conversa com Nicodemos e afirma a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que teria Jesus querido dizer com isso? Quando Nicodemos questiona como é possível que um homem velho como eu volte ao ventre da mãe, e ele continua afirmando: é necessário para ver o reino de Deus, reino dos céus, que se nasça da água e do Espírito. Ora, essa afirmação da água e do Espírito para alguns significaria a água do batismo, mas poderia significar também o renascimento no corpo físico, já que a água era tido como o princípio material de todas as coisas naquela época. Em outra ocasião, após a transfiguração, os discípulos perguntam a Jesus se não era necessário que Elias viesse primeiro. E Jesus afirma que, na verdade, Elias já veio. Não o reconheceram e fizeram dele tudo o que quiseram. E no versículo seguinte, afirma-se que os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Ora, textualmente está ali dito que João Batista era Elias reencarnado. Teríamos que fazer muita ginástica mental, muito exercício de raciocínio para encontrarmos uma outra explicação, e, evidentemente, essa explicação não seria tão coerente. Em outro momento, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus afirma que desde João Batista o reino dos céus é tomado pela violência. Ora, desde João Batista? Como assim? Se João Batista, naquela época, ainda se encontrava vivo, era seu contemporâneo. E ele termina a sua explicação dizendo: se vocês quiserem saber, ele, João Batista, é o mesmo Elias que deveria vir. E completa: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Ou seja, nem todo mundo compreenderá. Mas ali está dito textualmente que João Batista é Elias reencarnado. Em outra oportunidade, pergunta Jesus: o que dizem os homens que é o Filho do Homem? E os discípulos respondem: alguns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros que é algum dos profetas. Ora, se não houvesse a crença na reencarnação, como é que o povo poderia dizer que aquele rabi de 30 e poucos anos de idade era Elias ou era João Batista, se não acreditassem na reencarnação? E Jesus não os contradiz, simplesmente pergunta: e vocês, que acham quem eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, filho do Deus único. Ora, todas essas passagens são, no mínimo, indicadoras muito próximas da crença da reencarnação entre, pelo menos, os discípulos de Jesus e alguns dos judeus daquela época. Afirmam alguns que a reencarnação estava presente na crença dos primeiros cristãos e que essa crença teria sido banida do cristianismo no século VI, durante o Segundo Concílio de Constantinopla. Nesse concílio, convocado por ordem do imperador Justiniano, imperador do Império Bizantino, já que Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente, lá se reuniram bispos de todo o mundo para discutirem algumas questões e tentarem uniformizar a crença. Ora, os concílios todos foram convocados para que o credo fosse uniformizado. E isso indica, então, que numerosos grupos de cristãos adotavam crenças e práticas diferentes, havendo, então, a necessidade da reunião das autoridades da igreja para que essas práticas fossem uniformizadas. E durante esses concílios, muitas dessas práticas eram banidas e os seus defensores eram excomungados como hereges. Exatamente no Segundo Concílio de Constantinopla, um dos objetivos era banir
as crenças derivadas de um teólogo e filósofo cristão do segundo século, chamado Orígenes de Constantinopla. Orígenes era um filósofo neoplatônico e que admitia que a alma era anterior à existência do corpo físico. Que quando alguém nascia, a sua alma já era mais velha e que ele nascia exatamente para expiar os pecados que a sua alma praticou. Não fala exatamente em que momento ela teria praticado, se no mundo espiritual ou se em uma outra vida. Então, alguns não admitem que Orígenes teria sido reencarnacionista, apenas que ele admitia a anterioridade, a antecedência da alma em relação ao seu nascimento. Orígenes também combatia a metempsicose, ou seja, a doutrina de que é possível ao ser humano reencarnar em animais para expiação de suas dívidas. Isso ele não admitia. Mas, com certeza, Orígenes era reencarnacionista. Sendo filósofo neoplatônico e Platão, discípulo de Sócrates, era reencarnacionista, evidentemente que Orígenes deveria ser reencarnacionista. Como é que a alma estaria nesta vida pagando por pecados que teria cometido? Evidentemente que teria sido em outra vida. Parece que realmente não houve, no segundo concílio de Constantinopla, referência ao banimento da lei da reencarnação, mas, banindo Orígenes e suas pregações, evidentemente que se bania a reencarnação, porque se a vida não era anterior ao corpo físico, como admitia Orígenes, e se ela surgiria com esta vida, a encarnação, com esta encarnação, evidentemente, não havendo anterioridade da alma, não poderia haver o processo da reencarnação. Mas há um outro fato curioso a respeito do segundo concílio de Constantinopla, fato esse, ou história, que tem sido repetida em palestras espíritas, em escritos, sem que se coloque a fonte, a origem dessa história, a fonte primária. E, evidentemente, que nós temos que ter muito cuidado ao contarmos histórias se nós não conhecemos a fonte primária. A história de que o banimento da reencarnação, do princípio da reencarnação, no segundo concílio de Constantinopla, teria sido uma exigência da imperatriz Teodósia, que teria cometido um crime mandando assassinar 500 prostitutas, e ela, temendo as consequências em encarnações posteriores, exigiu que Justiniano colocasse entre os temas banidos a hipótese reencarnacionista de Orígenes. Essa história não encontra fundamento nos registros históricos. Não há documento antigo que ateste a veracidade dessa história. Não encontramos, e em vários autores que pesquisamos também não encontraram fundamentos nem referências primárias para essa história. Um historiador desta época teria dito, e isso também não tem confirmação, de que Teodósia teria mandado internar 500 prostitutas em um mosteiro chamado Mosteiro do Arrependimento, e que algumas delas pularam a muralha do mosteiro e talvez pudessem ter morrido, mas não que Teodósia teria mandado assassinar essas prostitutas, e muito menos tem registro de que a imperatriz teria exigido o banimento da reencarnação por temor de reencarnar expiando os crimes do seu passado. Portanto, temos que ter muito cuidado ao repetirmos histórias que lemos sem checarmos as fontes primárias. Não importa que essa história seja verdadeira ou falsa, provavelmente é falsa. O fato é que muitos grupos cristãos dos primeiros séculos acreditavam na reencarnação, outros não. E que, evidentemente, nos concílios que consolidaram os princípios canônicos das igrejas, tanto a católica romana como as igrejas orientais, não admitiram o princípio da reencarnação. Mas não há outra maneira de nós
conciliarmos o que nós observamos em nosso derredor com misericórdia divina, a não ser admitindo o processo reencarnacionista. Mas por que é necessária a reencarnação para o processo da evolução espiritual? Não poderíamos prosseguir a nossa evolução espiritual no mundo espiritual? Ora, nós sabemos que somos oriundos de um milenar processo evolutivo no campo do instinto. Milenar ou bilenar, já que a vida na Terra começou há mais de 3 bilhões de anos e possivelmente o princípio espiritual de onde emergimos começou a evoluir nesta fase. Nós só atingimos a racionalidade há muito pouco tempo, há não mais do que 2 milhões de anos, o que é praticamente muito pouco em relação à história da Terra. Só para se ter ideia, há 2 milhões de anos atrás, quando nós começamos a existir racionalmente nas primeiras espécies humanas que surgiram na Terra, os dinossauros já estavam extintos há mais de 60 milhões de anos. Portanto, temos muito pouco tempo no exercício da racionalidade. Estamos muito mais próximos da nossa origem do que no nosso destino espiritual. E o nosso psiquismo ainda necessita dos estímulos mais grosseiros que só os órgãos do corpo físico podem nos proporcionar para prosseguirmos na nossa caminhada evolutiva. Os nossos sentidos espirituais ainda não estão suficientemente desenvolvidos para que prossigamos a nossa caminhada evolutiva exclusivamente no mundo espiritual. Por outro lado, poderíamos questionar. Então, já que é necessário estarmos no corpo físico para prosseguirmos a nossa caminhada evolutiva, recebendo os estímulos mais grosseiros do mundo material, por que é que não ficamos aqui mais tempo? Mais do que 90 anos? Já que é tão difícil reencarnar como nos alegam os espíritos, por que não viver 200 anos, 300 anos, 1000 anos? Poderíamos evoluir mais rapidamente, passando mais tempo no mundo material. Basta que nós observemos a linha evolutiva da criatura humana desde a infância. Durante os primeiros anos, nós temos muita facilidade de aprendermos, de nos modificarmos, de admitirmos novos valores. Mas à medida que nós vamos envelhecendo, nós cristalizamos. E depois de uma certa idade é muito difícil nós nos modificarmos. Portanto, há necessidade de nós reciclarmos, sairmos de um corpo físico, passarmos algum tempo no mundo espiritual, para retornarmos à vida física num outro corpo novinho, dotado de um sistema nervoso que ainda nele nada foi gravado de informação, para que seja possível nós nos reeducarmos sob a tutela de novos pais, novos professores, para que seja gravado nesse novo sistema nervoso novas informações, novos princípios e novos valores. Assim dizem-nos os espíritos superiores, entre os quais André Luiz, relatando no livro Missionários da Luz as lições de Alexandre, que a reencarnação só se completa em torno dos 7 anos de idade, que é exatamente quando o sistema nervoso já está praticamente amadurecido. Nesta fase, é como se nós fôssemos um HD sem nenhuma gravação. E neste HD, neste pendrive, nessa nossa memória atual, pudessem ser gravados novos princípios e novos valores. Quando nós atingimos a maturidade do nosso corpo físico, quando nós atingimos a plenitude do nosso processo reencarnatório, as informações oriundas de nossas vivências passadas retornam com toda a força. Evidentemente que não de forma consciente, mas de forma subconsciente. E aí se expressam as nossas tendências anteriores.
E, evidentemente, nos transformaremos numa amálgama do que fomos do passado com a nossa educação do presente. E, evidentemente, que vencerá aquilo que for mais forte. Se a nossa educação do presente for educação baseada em valores soberanos, em valores espirituais, em valores humanos, em valores religiosos, evidentemente que esses valores farão uma diferença muito grande no enfrentamento do homem velho que surge repentinamente após esse processo de maturação. E assim nós vamos encontrar adolescentes mais dóceis e adolescentes mais rebeldes, na dependência desta luta entre o velho e o novo que se processa nessa fase tão importante, onde acontece a maturação das nossas potencialidades genésicas, das nossas glândulas, quando nos transformamos paulatinamente em criaturas mais amadurecidas. Portanto, a reencarnação é a oportunidade de reaprendermos. Frequentemente, nesse processo, a providência divina nos coloca na companhia das criaturas com as quais nós nos desentendemos do passado. E esquecidos dos velhos rancores, nós temos agora a oportunidade, em papéis mudados, talvez agora de pais e filhos, de companheiros, de esposa e marido, de irmãos, de parentes consanguíneos, de tios, avós, a oportunidade de refazermos as nossas ligações do passado. E, muito embora, às vezes, não conseguimos, de forma completa, aprendermos a nos amar, vamos aprendendo paulatinamente a nos tolerar. E a reencarnação tem, portanto, esta outra finalidade: apagar transitoriamente da nossa memória os fatos dolorosos do passado, fatos que nós já entendemos ser desagradáveis, inadequados e que muitas vezes nos prendem num sentimento de culpa. Se nós permanecêssemos indefinidamente na mesma reencarnação, ou se permanecêssemos indefinidamente no mundo espiritual, esta consciência de culpa nos paralisaria e não conseguiríamos nos mover na direção do progresso. O esquecimento do passado é, portanto, um prêmio da misericórdia divina para que nós possamos recomeçar num corpo novo, com novas instruções a serem gravadas, vivenciando um ambiente adequado para as nossas novas experiências. E, portanto, temos que considerar que, na experiência atual, nós estamos colocados exatamente no ambiente que melhor nos convém, na companhia das pessoas que melhor nos convém a resolvermos os problemas do passado e acelerarmos a nossa caminhada evolutiva. Parece que, segundo Chico Xavier, não vi essa referência diretamente, mas vi indiretamente, que ele dizia que a reencarnação não erra endereço. Nós nascemos exatamente no lar que deveríamos nascer, dos pais que deveríamos ter, na companhia dos irmãos, dos primos, com os quais devemos nos relacionar para resolvermos os nossos problemas do passado. Assim, a reencarnação é esta oportunidade maravilhosa de acelerarmos a nossa caminhada evolutiva. Nós já estamos na condição de podermos viver um pouco mais no mundo espiritual, mas ainda não nos encontramos na condição de nos desvencilharmos dos ciclos reencarnatórios. E, portanto, ainda durante, talvez, muitos séculos, deveremos retornar, depois do nosso desencarne, a um novo corpo físico para recomeçarmos as velhas lições, seja neste planeta ou em outro dos muitos planetas que constituem as moradas da casa do Pai. Não importa, em cada uma dessas oportunidades estaremos sob a tutela de um Cristo de Deus, como estamos na Terra sob a tutela de Jesus.
Não há um único ser encarnado ou desencarnado nesse planeta que se encontre fora da tutela do Cristo, que se encontre sozinho. Todos nós estamos sob a guarda de algum espírito amigo que nos acompanha na nossa reencarnação. Todos nós fazemos parte de uma família espiritual, aonde existem criaturas mais avançadas na caminhada evolutiva e que auxilia aqueles que se encontram na retaguarda. Não há ninguém que esteja sozinho no processo evolutivo. E todos nós estamos passando exatamente pelo que devemos passar para o bem da nossa caminhada evolutiva. Além disso, o processo reencarnatório tem um outro papel. No mundo espiritual, nós nos associamos às criaturas que têm a mesma vibração que a nossa mente, a nossa alma produz. Lá não se mistura vibrações diferentes. Os espíritos ali estão reunidos por faixa vibratória. E, às vezes, uns nem enxergam os outros de faixa vibratória diferente. Durante a reencarnação, o corpo físico padroniza o nosso processo vibratório. E nós podemos, então, conviver no corpo físico, nos utilizando das informações oriundas dos nossos órgãos do sentido e processadas pelo nosso cérebro. Podemos conviver com espíritos muito evoluídos e com espíritos muito pouco evoluídos. E nesse processo de solidariedade, uns aprendem, outros ensinam. É, portanto, a escola da carne, a escola da reencarnação, uma preciosa escola para as nossas almas. Então, precisamos, nessa oportunidade, aproveitarmos todos os momentos, todos os desafios, todos os recursos para acelerarmos a nossa caminhada evolutiva. Depende de cada um de nós passarmos mais vezes ou menos vezes na experiência do corpo físico e termos, depois do nosso desencarne, uma situação um pouco melhor ou um pouco pior. Entretanto, nenhum de nós encontra-se abandonado. Todos nós, filhos únicos de Deus, porque Deus não criou no universo nenhuma outra criatura semelhante a nós. Cada um de nós, filhos únicos e muito amados do Pai, sejamos anjos já no final da nossa caminhada evolutiva, ou ainda nos comportemos como demônios no princípio da nossa caminhada evolutiva, somos todos amados e todos destinados à perfeição. E aonde quer que nos encontremos, estamos sob a tutela dos espíritos superiores e sob a guarda de um Cristo de Deus, que no caso do nosso planeta, nós o conhecemos pelo nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos guarde na sua paz e que a sua bênção possa ser para cada um de nós o catalisador que haverá de nos transformar em criaturas cada vez melhores.